E aí, amigos do canal Fofoca Pega, uma boa noite a todas vocês. Hoje é domingo, dia 3 de agosto de 2025, domingo, e olha nós aqui em pleno finalzão de semana, começando mais uma resenha. Então sejam todas muito bem-vindas, fiquem super à vontade. Só não se esqueça de dar aquela força se inscrevendo no canal, ativando as notificações, hypando esse vídeo e deixando aquele like também. Combinados? Posso contar com cada uma de vocês? Então fechou. Dito isso, vamos então para a resenha de hoje. Galera, e o mais recente vídeo postado no canal da Paty, hein? Como falamos em resenhas anteriores, Paty continua com o que poderíamos chamar de histórias da Paty. No episódio de hoje, Paty nos conta os sufocos que vem passando com o velho da van. Claro que tentamos fazer ali um trocadilho sem graça, mas o personagem da história da Paty é mesmo um homem e ele tem uma van escolar. Na verdade, é o motorista que leva em sua van as filhas da Paty para a escola e também busca as meninas. Paty contou que há tempos vem notando que o tal homem da van, que ela conheceu no primeiro dia que visitou a escola das filhas, é um tanto quanto estranho e também grosso, ou seja, mal educado ao conversar com as pessoas e um tanto direto demais ao falar as coisas. De acordo com a versão da Paty, assim que ela avistou o rapaz com a van escolar em frente à escola, isso logo assim que ela chegou, foi no primeiro dia que ela foi levar as meninas na escola. Ela tratou logo de puxar conversa com o tal homem para saber os preços, se ainda haveriam 2 vagas para encaixar as filhas. Afinal, a Paty estava chegando naquele momento, isso foi agora no início de 2025, ela não conhecia o bairro, muito menos a cidade, nem a escola ela conhecia direito. Então, por onde ela começaria a procurar uma van escolar para transportar as crianças até a escola? Isso na ida, levando, e também na volta quando terminasse a aula. Por isso, ela ficou assim, feliz da vida, quando encontrou aquele homem ali, parado, com uma van escolar, bem na frente da escola. Então, ela correu para logo garantir as vagas. De início, até tentou que o rapaz fizesse um desconto, afinal, uma das meninas não voltaria na van em 2 dias por semana, porque ela sairia mais tarde da escola. Mas o rapaz bateu o pé e disse que seriam, para as duas, cerca de R$ 795 mensais. Estamos falando aqui em termos de reais. No segundo mês, a Paty contou que passou a perceber cobranças da mensalidade bem antes da data do vencimento, acordado verbalmente, que seria todo dia 15 de cada mês. Então, chegava ali por volta do dia 9, dia 10, o rapaz, o homem da van, já estava mandando mensagem para a Paty, lembrando sobre o pagamento. Ela sempre procurava explicar que pagaria no dia seguinte ou mais para frente, até que recebeu uma cobrança assim, mais incisiva, com carinha de emoji aborrecido e tudo. Foi o rapaz e ele disse que na verdade o vencimento era todo dia 10 de cada mês e não dia 15. Por isso ele sempre cobrava. Mas a Paty afirmou que o combinado entre os dois foi que o vencimento seria dia 15, até porque suas filhas começaram a estudar no dia 19. Depois de um pequeno bate-boca por mensagem, ele pediu desculpas porque a Paty ali mandou alguns prints de conversas antigas e ele reconheceu, de acordo com a Paty, que realmente ela tinha razão. E disse que estava tudo bem. Só que logo depois, no mês seguinte, ele novamente mandou a mensagem cobrando pagamento e acrescentou mais uma informação. Ele avisou que a partir do final das férias, que é agora, nesse mês de agosto, o valor da van iria aumentar cerca de mais 10 mil pesos por criança.
Isso daria em reais um total de R$ 80, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Paty, então, pensou que, já que estava tendo problemas de comunicação, juntamente com o aumento que pesaria no orçamento, conversou com ele dizendo que iria ver sobre esse tal aumento, provavelmente iria desistir da van. Nessa hora, ela disse que o homem falou com ela que, na verdade, ela teria que ficar com o uso da van pelo menos até o final do ano, pois esse é o normal quando se contrata os serviços da van, ficar pelo menos até o final do ano letivo da criança e no início do ano seguinte, no caso 2026, aí sim ela poderia optar por não usar mais os serviços ou continuar com ele. Paty comentou e até pediu ajuda dos inscritos porque ela sabe como funciona no Brasil os serviços de vans e até citou o caso de quando morava em Friburgo e que sim, ela poderia parar o uso a qualquer tempo, sem problema algum. Realmente, no Brasil existem várias exigências e regras para o transporte escolar e para a contratação desse serviço. Existem autorizações definidas, inclusive sobre rotas e horários das rotas que precisam ser respeitados. Além disso, geralmente existe um contrato de prestação e contratação de serviço, onde todos os direitos e deveres de ambas as partes estão bem explicadas, inclusive sobre quebra de contrato e fidelidade contratual. Mas Paty não está no Brasil, então falar que entende do serviço de van é até temerário, porque em outro país as leis provavelmente terão ali algumas mudanças. Parte até do princípio que na contratação que ela fez do homem da van, não houve um contrato por escrito, e isso foi ela mesma que deixou ali bem subentendido, que não haveria um contrato escrito, mas sim um acordo verbal entre ela e o homem da van. Na Argentina, por exemplo, embora a maioria dos alunos caminhe, seja conduzida pelos pais ou utilize transporte público regular para as escolas, muitos deles utilizam ônibus particulares com identificação e autorização do governo de cada cidade. Geralmente são ônibus da cor branca e laranja e na maioria são vans. Uma mudança em relação aos tempos em que eram usados ônibus maiores de transporte público. Os pais pagam ao proprietário da van uma taxa mensal para levar os seus filhos de ida e volta da escola, exatamente como a Paty está fazendo. Essas vans não são afiliadas à escola e geralmente transportam crianças, inclusive de escolas diferentes, mas que estejam na mesma rota. Ou seja, o que vale lá é praticamente o mesmo que o Brasil, com um agravante. No caso da Paty, não houve um contrato, então as regras ali podem ficar a combinar ou a se discutir. Enfim, a preocupação da Paty no quesito do motorista ser grosso, mal educado, talvez merecesse ser melhor verificado para se saber inclusive se isso não iria refletir também sobre as crianças que estão aos cuidados do motorista durante o transporte. Mas no caso do aumento, provavelmente subentende que esteja realmente pesando demais no orçamento da Paty, que, como ela mesma já deixou claro, depende quase que 100% do canal para um salário mínimo brasileiro. No caso, o aumento foi para cerca de R$ 881 mensais às duas meninas. Isso significa metade de um salário mínimo aqui no Brasil, somente para as meninas chegarem e saírem da escola. O motorista da van, o proprietário da van escolar, até fez uma brincadeira de zoação com ela, dizendo que o aumento foi mínimo, não daria nem para comprar 1 quilo de carne na Argentina. Provavelmente Paty precisará esticar as pernas e usar mesmo o transporte público, até porque são 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar da escola. Então, ela provavelmente vai ter que arranjar um tempinho para levar e depois trazer as meninas da escola de busão mesmo. Seria também mais uma responsabilidade para limitar ainda mais o seu tempo, que até onde é dito,
está sendo usado para o estudo de medicina lá na Argentina. Galera, então essas foram as de hoje. Por favor, participem, comentem, deixem sua opinião, porque isso é sempre muito importante para o canal. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês, uma excelente noite, gratidão pelo carinho, se Deus permitir, até a próxima. Tchau, galera!